A paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Vamos ler um texto bastante conhecido, uma história verídica que, como sempre, tem um final diferente daquilo que estava sendo desenhado para acontecer. Quem achou pode dizer amém? Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Como eu disse aqui no começo dessa mensagem, essa é uma história verídica, é algo que aconteceu e está registrado no livro dos livros, na Bíblia Sagrada. A Bíblia é cheia de histórias impactantes, tanto para quem lê, quanto para quem ouve essas histórias. Se a gente fosse procurar uma história da Bíblia para a gente eleger como a melhor, certamente ninguém poderia dar o veredito de qual seria a melhor história. Mas quando nós vemos que algo está sendo relatado, por ser na palavra de Deus, a gente já imagina humanamente qual seria o resultado ou o final dessa história. Por se tratar da palavra de Deus, a nossa mente voa e o nosso coração se abre na espera de um final diferente que todos naturalmente, humanamente esperávamos. Como, por exemplo, morreu alguém. Na história natural, tem que velar e sepultar, e a vida continua, como dizia meu pai. Mas quando se trata na Bíblia que fala que morreu alguém, e nesse cenário você vê a figura ou de um profeta, um homem de Deus, ou do próprio Cristo, você já sabe que o final não vai acontecer no curso natural. Ou seja, pode até ter velório, mas não haverá sepultamento. Jesus sempre surpreendendo aqueles que fazem parte dessas histórias bíblicas. Esse texto mostra a situação de uma mulher que, pela própria situação dela, já é muito difícil, porque a Bíblia relata que ela era uma viúva, uma mulher das mulheres
dos filhos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Então, por ser uma viúva, a gente já imagina que a história era triste. Nos dias de hoje, quem é viúvo ou viúva já sabe que é muito difícil. Falta o companheiro ou a companheira, e às vezes, quando o companheiro é o provedor, no século 21, as coisas com certeza ficam difíceis, porque a vida continua. É conta para pagar, é gás para comprar, é luz, é água, é alimentação, é medicamento, é transporte, é criação dos filhos, não é verdade? Então, essa situação de viuvez, ela é tão séria e pode ser tão grave, que há uma recomendação de Deus no Velho e no Novo Testamento para cuidar dessas pessoas que estão sem o seu cônjuge. Agora pense comigo, há milhares de anos atrás, eu estou falando milhares, isso aqui é no período dos reis, muito lá atrás, muito antes do profeta Isaías. É uma época bastante remota. A calamidade já era até mesmo para as famílias completas. Imagine agora uma mulher. E o texto sagrado não fala muito dessa mulher, a não ser o início desse capítulo 4. Aliás, é um capítulo bastante objetivo, um capítulo de bastante angústia, sofrimento, uma situação de perigo, mas também uma situação de resposta, de orientação, de vitória e de tranquilidade. Poucos versículos ensinam tantas lições dentro desse capítulo 4. Se eu inventar coisa que ela era mulher de Obadias, como eu já até falei uma vez quando preguei sobre isso, eu vou inventar, porque a Bíblia não diz que ela era mulher de Obadias, aquele que cuidou dos profetas dentro das cavernas, quando Elias profetizou que não ia chover, né? Eu não posso aqui especular, inventar uma história que a Bíblia não relata, mas eu posso dizer que o Deus que recomenda para cuidar das viúvas é o Deus que cuida sim de pessoas que dependem dele. E essa mulher vai receber um cuidado de Deus, mas o cuidado de Deus vem e se manifesta a partir de um momento de crise, a partir de um momento de grandíssima aflição. No versículo 1, ela enfrenta, contando para o homem de Deus que o marido dela, que era um dos servos dele, tinha morrido. Então ela já enfrenta a morte do seu marido. Pense o cenário que ela ainda se encontrava, porque para o cobrador que o texto fala aparecer, não deveria de ser muito distante da morte do seu marido. Possivelmente ela ainda estava amargando o luto, ela ainda estava tentando se recuperar do sepultamento do seu esposo, da notícia da morte dele, e agora emocionalmente e psicologicamente ela precisava se refazer, porque ela precisava seguir sozinha no sentido de liderança em casa. Mas a Bíblia relata que ela tinha ainda 2 filhos. Mas falando acerca do marido que tinha morrido e o período que ela estava vivendo, que é chamado período de luto, e o luto é algo tremendo, que cada pessoa que já experimentou sabe o que é. Cada um reage de uma forma diante do luto. Tem pessoas que desistem de tudo, se enclausuram, se fecham. Outros desistem de viver, e outros até mesmo pensam que seria melhor se eles tivessem morrido ao invés de quem morreu. O luto é quando o ser humano precisa trabalhar com um sentimento muito profundo, que é o sentimento de perca. Alguém aqui gosta de perder alguma coisa? Ninguém gosta de perder nada, nem ponto.
Que nem a gente diz assim, e perdeu o ponto. Ninguém gosta. Ninguém gosta de perder nada. O homem é um ser competitivo, não é verdade? Deus deu isso para o homem, mandou ele conquistar, mandou ele dominar. Então isso está dentro do ser humano. E ninguém gosta de perder nada. Pode ver, quando você sabe onde tudo está, você vive moderadamente, tranquilo. Mas se você perceber que você perdeu alguma coisa, todas as coisas perdem a razão, porque você quer encontrar aquilo que você perdeu. Pode ser a chave, né? Mesmo que você tenha uma chave, se você perdeu uma chave sobressalente, você vai procurar aquela chave. Você pode ter R$1.000 em nota de 100, se você perder uma nota de 20, você vai procurar aquela nota de 20, e não é porque ela é amarela, é porque você está tomado pelo sentimento de perca. É verdade ou não? Então essa mulher vai trabalhar com um sentimento tremendo. Mas e hoje eu estou pregando aqui, e eu sei que tem pessoa pensando assim, pastor, mas não morreu ninguém, não estou viúva, não estou viúvo, nem vai morrer, graças a Deus estamos todo mundo com saudade ou com saúde. Mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente precisa trabalhar o sentimento de perca, né? Por exemplo, no casamento, perdeu a amizade conjugal, ou perdeu o romantismo conjugal, perdeu a parceria conjugal. Na família, perdeu a koinonia, perdeu a cumplicidade que uma família tem, porque numa família todo mundo tem liberdade, sim ou não? Os filhos na casa do pai, eles abrem a geladeira, fecham a geladeira. Eu não consigo trabalhar com essa ideia de chegar na casa de qualquer irmão e eu mesmo ir abrindo os armários e a geladeira e o forninho dos outros, nem o micro-ondas, não é verdade? E eu acredito que ninguém faz isso. Por quê? Porque embora está dentro de uma casa de família, não é a sua família. Então não existe essa liberdade. Mas que dizer quando a liberdade é perdida dentro da nossa própria família? Quando é perdida dentro da nossa própria família. E aí começa o filho ter segredo do pai, o pai não pode saber, a filha tem segredo, a mãe não pode saber, o marido tem segredo, a mulher não pode saber, ou vice-versa, o marido não quer contar quanto ganha. Pode contar, irmão, as irmãs da igreja é tudo crente, são obedientes, né? Tem até um glória que saiu aí. Mas tem marido que não conta quanto ganha, porque se contar, ele vai ter que dividir, não é verdade? Então quando se perde isso, já tem uns maridos aí dando risada de cabeça baixa aí, né? Mas tudo bem, eu respeito cada um, é só uma colocação aqui de explanação da palavra de Deus. Mas quando se perde algo, fica um clima difícil, sentimento de perca, a liberdade que foi embora, a comunhão que foi embora, a tranquilidade que foi embora, e as pessoas começam a ter certas dificuldades. Outros não perdem isso, mas perdem o amor. Sabia disso? A Bíblia é claro, marido, amai as vossas esposas. Mas eu amo, pastor. Mas o amor bíblico é diferente. É como diz assim: vós sereis meus discípulos se disserdes o que eu vos fizerdes o que eu vos mando. O que o Senhor manda? Que vos ameis uns aos outros. Eu amo, Senhor. Mas no caso do marido amar a esposa, já aperta um pouquinho, porque diz assim: mas é para amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí o negócio fica difícil, é ou não é? Marido, amai a vossa esposa. Eu amo. Mas aí diz: mas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu amo, mas ame o teu próximo assim como eu vos amei. Irmão, a Bíblia parece fácil, mas é um desafio. E somente com a ajuda do Espírito Santo de Deus que nós poderemos chegar na presença de Deus aquele dia. Amém ou não? Eu me deparei essa semana que eu fui gravar algumas aulas, até agradeço o pastor Mário, na quarta me socorreu aqui, e acho que foi até o presbítero Marcos que pregou, não é verdade? E eu estava lendo sobre: estive preso e não foste me visitar. O próprio Jesus falando: tive doente, você não foi me ver,
estava com fome, você não me deu de comer. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu era estrangeiro e você também não me recebeu. Eu falei: Jesus, cada vez que eu leio mais no tempo da dispensação da graça, eu vejo que realmente a porta é apertada para a gente entrar no céu. Irmãos, essa mulher estava numa situação difícil, e nós como igreja podemos nos igualar a ela. Sabia disso? Porque o nosso esposo também morreu. O nosso Jesus também morreu, sim ou não? Sim ou não? E Jesus não deixou depósito bancário para a igreja. Ele não deixou: quando vocês precisarem, use esse cartão Black para comprar tudo que vocês precisar, comprar terreno, construir igreja, fazer assistência social. A diferença desse marido e do nosso é que que os dois são parecidos. Esse aqui você vai ver que deixou um pouco de azeite, e o nosso Jesus também deixou, porque azeite é o símbolo do Espírito Santo. E assim como esse marido deixou um pouco de azeite, foi proposital. Como Jesus disse: eu não vou dar dinheiro, que dinheiro acaba. Eu não vou dar propriedade, que propriedade pode ser vendida. Mas eu vou deixar o azeite, porque azeite multiplica e enche todos os vasos que precisarem ser cheios. Mas esse marido aqui, ele morreu e ficou sepultado. O nosso, ele morreu, tem que valer um glória, mas ressuscitou e está vivo para sempre. Nós não somos viúvos ou viúvas. O nosso esposo morreu para vencer o inimigo que vinha querer levar os filhos de Deus, a morte, o inferno que reinava e dominava, e quando alguém morria era levado às partes baixas. Jesus teve um encontro com a morte. Jesus se encontrou pessoalmente, ressuscitou e disse: tenho comigo a chave do inferno e a chave da morte. Mas ele disse: eu vou para meu Pai, mas se eu for, eu, aleluia, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas essa mulher aqui, o marido dela morreu, então ela perdeu. E hoje, quantas pessoas que perdeu na família o respeito, outros perderam a fidelidade, outros perderam a própria família, e outros estão na eminência de perder os próprios filhos. Perder os filhos para quê? Para esse mundo aí de fora, irmãos. O inimigo não está brincando. É ataque dioturnamente, 25 horas por dia, não é nem 24 horas. O inimigo bombardeando. A internet está pulverizada de corpos físicos expostos. E eu fico pensando a juventude de hoje, os adolescentes, os jovens, o que é que está sendo visto, propagado? Aquilo que é templo de Deus e morada do Espírito Santo, hoje toma horas e horas das pessoas contemplando. É videozinho no Instagram, é videozinho no WhatsApp, é videozinho no TikTok, e sempre despertando e chamando a prática da sensualidade, da libertinagem, não é verdade? E outras coisas mais graves que eu não vou declinar aqui, que você já entendeu, né? É vídeo de pessoas do mesmo sexo se namorando, e isso sendo propagado como se fosse comum, normal. E às vezes nós, os crentes, o filho diz: eu não vou para a igreja. A gente diz: então fique aí, meu filho, fique mesmo aí, quentinho, sentadinho, cobertinho, tomando um guaranazinho, comendo uma pipoquinha, e o diabo bombardeando a cabeça dos teus filhos ou das tuas filhas. Mas essa mulher aqui não. Essa mulher não aceitou. Quando bateram na porta, disse: viemos buscar os teus filhos. Ela disse: antes de levar os meus filhos, eu vou falar com o homem de Deus. Essa noite você está aqui diante, eu não vou dizer homem de Deus, chamar atenção para mim, mas diante do Espírito Santo de Deus. E se porventura o inimigo bate à tua porta, querendo levar teus filhos cativos, teu relacionamento cativo, tua paz interior cativa, tua comunhão doméstica cativa, eu profetizo contra ele nessa noite, que azeite do céu vai encher a sua vida, e tu terás a vitória dentro da sua casa.
Aliás, eu já preguei aqui que os maiores problemas nossos estão dentro das casas. Sabia disso? O carro quebra, mas ele está lá fora. É ou não é? A telha fura, mas o telhado está para fora. A conta vem, mas o banco é na outra rua, é no outro endereço. O desemprego bate, mas a firma não é dentro da tua casa. Mas quando é dentro de casa, que tem alguém numa cama, que tem alguém dependente químico, que tem alguém que é alcoólatra, tem alguém que é violento, tem alguém que é maligno, e dentro de casa, e o remédio não cura, e a noite não faz dormir, e a água não mata a sede, e a pessoa tem aquela compulsão de sair, e quando sai você não tem sossego. Irmãos, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ser inconformados diante dessas situações que querem fazer parte do nosso cotidiano. Nós temos um Deus que nos deu o seu Filho, e no nome do Filho dele, nós podemos ter vitória de todas as nossas batalhas. Agora, a gente não pode tornar uma presa fácil, passivo do sofrimento, ver as coisas degringolando, se acabando, e a gente, que nem quando eu era menino, como é que você está? Estou torcendo para o mundo acabar e ir em barranco para mim morrer encostado. Não, irmão, tem gente que diz, é assim mesmo, isso é o karma, predestinação. Negativo. Saul já era derrotado por Golias, o exército já tinha assumido a posição de fracasso, mas lá vem Davi para dar uma resposta dizendo que Deus muda a cena sem mexer no cenário. Você não vai perder tua casa, você não vai perder teus filhos, você não vai perder teu relacionamento, você não vai perder a tua paz, você vai ganhar a vitória no poder do nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Nós não podemos aceitar passivamente. E ela diz, meu marido morreu. Eu quero que você pense o que está prestes a morrer na sua vida. A chama do Espírito, a vontade de estar na igreja, o fervor espiritual, ou a simplicidade do Evangelho, que tem crente hoje muito autocrítico. Ele quer ver assim um show pirotécnico para achar que Jesus está no culto. Ele quer selecionar o tipo de mensagem, ou até mesmo o tipo do pregador, para achar que isso facilita. 2 mais 2 é 4 para Deus agir. Não. Culto é pessoal, culto é divino. Você vem prestar um culto a Deus, e se você agradar o coração de Deus, pode todo mundo sair daqui frustrado, mas você sai cantando o hino da vitória, dizendo só o Senhor é Deus. Diz que uma vez no Nordeste tinha uma seca, e aí foram pedir uma oração, e uma pessoa lá ironizou e disse, eu quero que chova no próximo culto. E o pastor daquele dia estava cheio de Deus, disse, pois vai chover. E o povo vibrou. E no próximo culto, na hora do culto, deu aquela trovejada e aquela relampeada, e todo mundo não podia ir embora, porque foi uma chuva tão grande, tão forte, ninguém queria sair. De repente uma menininha, dá licença, dá licença, dá licença, chegou na porta da igreja, abriu a sombrinha e foi para casa debaixo da sombrinha. Ela foi a única que acreditou. A vitória não é coletiva, a vitória é de quem crê, porque se você crê, você verá a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A Bíblia não diz porque vocês estarem bastante, todos sairão sorrindo, mas a Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. A questão essa noite aqui é se você crê que Jesus está aqui. A questão aqui essa noite é que se você crê que você veio para adorar a Jesus aqui nesse lugar. Essa mulher, ela enfrentou a morte do seu marido com dignidade. E alguém bateu na sua porta e chega e talvez traz uma notícia para ela que ela não sabia. O homem bate e diz assim, vim cobrar, vim receber, vim aqui porque eu quero o que é meu.
E ela sabia, porque no costume judaico, quando alguém não tinha dinheiro para pagar, isso era lei, o próprio Deus, lá no livro de Levítico, o próprio Deus disse: quando alguém não tiver dinheiro para pagar a conta, pode se entregarem como servos, só até o ano do jubileu. No jubileu, a cada 50 anos, a conta de todo mundo era paga. Irmão, se Jesus no Velho Testamento, se Deus, melhor, no Velho Testamento se encarregou de a cada 50 anos pagar a conta de todo mundo tinha que dar anistia para quem estava devendo. Você ainda acha que o diabo pode te acusar dizendo que você está devendo alguma coisa para ele? Que você é falho, você sabe, não pode esquecer. Mas uma coisa é ser pecador, outra coisa é aceitar que o diabo tem poder de cobrança na sua vida, quando Jesus pagou a tua conta no Calvário. A sua conta está paga, o seu pecado foi apagado, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. E aqui no discipulado eu expliquei que tem pessoas que batizam e depois, quando erra, não se perdoa nunca mais, não consegue se perdoar. Por quê? Diz: eu errei de novo. O batismo é sepultamento do velho homem, é aquela natureza caída, separada de Deus, expulsa do paraíso. O fato de você descer as águas não te torna uma pessoa que não será mais pecador, pelo contrário, enquanto você viver, você vai pecar, e todos pecaram e foram jogados fora da glória de Deus. Acontece que Deus, se apiedando de nós, deu Jesus Cristo, e Jesus Cristo derramou o seu sangue e entrou no lugar chamado Santo do Santo. E quando ele entrou, o véu rasgou de alto a baixo. Não é porque não teria mais pecadores, não, nós ainda somos pecadores, não vivemos no pecado, não vivemos roubando, matando, não vivemos no homossexualismo, no lesbianismo, na pedofilia, não vivemos nisso, mas pecar a gente peca, até dormindo, e às vezes tentando viver sem pecar, às vezes que você acaba pecando mais, mas aí o diabo vem te acusar, e se você não conhece a Bíblia, ele bate na tua porta e diz: vim te levar cativo, leva a tua mente. Você passa a ser um crente acusado, um crente que se autocondena, um crente amordaçado, mas aí precisa ler a Bíblia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Levante a mão e diga assim: Jesus me salvou. Só vocês, mais uma vez. Oh, glória a Deus. Você viu o que você falou, não? Você viu o que você disse? Mas minha natureza é tão forte, pastor, bem-vindo ao grupo, a minha também é, a de Pedro também era, de muitos discípulos até se desentendia, mas o que nos torna comum é que nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa vida, e quando Deus olha para nós, Ele vê que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E essa mulher aqui não quis abrir mão dos seus filhos, sem tocar em ninguém. Diga para quem está perto de você: você acha que aquela mulher que não deixou levar os filhos, errada estava? Diga assim: não. Mas se ela, fala aí, não deixou levar os filhos dela, por que você acha que Deus vai deixar levar você que é filho dele? Isso aí tem que valer um glória, irmão. Tem que vibrar, tem que adorar. Ninguém vai te arrancar da presença de Deus. Só você pode decidir ficar prostrado e parado, mas dizer que o diabo te levou, negativo. Você não tem conta para pagar, a tua conta já foi paga lá no Calvário por Jesus. Agora olha aqui, olha só, ela enfrenta o monstro da dívida, e só quem deve sabe como é difícil ficar devendo. E a dívida aqui no mundo tem que pagar, viu, irmão? Quando você fizer uma conta, paga, por favor. Perdi emprego, tudo bem, se não tem como pagar, Deus entende, mas na hora que você ganhar, vai lá, negocia e paga.
porque é bíblico, ninguém devaz nada no seu amor. E também a Bíblia manda ser fiel nos contratos, está na Bíblia. Mas quando nós estamos devendo, é um monstro, sim ou não? Eu mesmo já estou com a cabeça quente. Vai chegando o dia 10, é a data do meu cartão de crédito. Você também não fica assim? Não sei quanto vem a fatura, porque esse negócio de cartão é uma benção, mas também é uma faca de dois gumes. Não sei se eu gastei demais, se eu gastei de menos, como é que vai ser. Prepara o bolso aí, Léo, que talvez você vai ter que me emprestar um pouco esse mês, tá? Tudo bem, você também, Cristian. Eliezer, todo mundo. Estou brincando com vocês. Não é verdade? O monstro da dívida bateu na porta dela. Mas ela, antes de entregar, porque ela corria um risco, ela sabia que a lei dava direito de levar os seus filhos. Certamente ela negociou com o homem e disse: viu, tudo bem, estou sabendo agora aqui dessa conta, depois a gente fala. O que fazer no momento desse? O homem disse: olha, se não tiver dinheiro, vou levar os teus filhos como escravo para pagar a sua dívida. Que tamanho de dívida, hein? E não servia um só. Ainda disse: os teus filhos. Vê que o inimigo, quando ele quer tudo. Ele quer arrasar, ele quer levar tudo, né? Essa mulher, sabendo que na lei isso, depois se você ler em casa, pode procurar na live, lá em Levítico capítulo 25, do versículo 39 e 40, você vai ver que podia sim levar alguém como escravo, para pagar uma conta. Mas a lei também dava direito daquele homem receber os filhos. Então aquela mulher ficou devendo e preocupada com a situação agora. O que você acha que ela sentiu quando a proposta foi feita? Não tem dinheiro? Leva teus filhos. Já está viúva mesmo? Pelo menos eles vão trabalhar para mim e eu cuido deles, porque a proposta do diabo nunca é assim: eu levo para arrancar os olhos teus, Sansão, eu levo para te jogar no chiqueiro, filho pródigo, eu te dou de comer do fruto para te expulsar do paraíso, Adão. A proposta do diabo nunca é assim. A proposta do diabo é só sonhos e mais sonhos. Pode ver, as pessoas que partem para o mundo da prostituição, a proposta do diabo: eu vou te dar fama. Você vai no Faustão, Rodrigo Faro, você vai lá estampar a capa de tal revista, você vai ficar famosa na internet. Sempre é proposta assim. Daqui a pouco as pessoas estão picadas de heroína em todas as veias, porque o sonho não aconteceu, a frustração tomou conta, viu o gravíssimo erro que cometeu e não sabe voltar atrás. O inimigo nunca fala de verdade o que ele tem para as pessoas, porque na verdade ele não tem nada. Veja bem, pegar um filho na casa de um pai fazendeiro e deixar o menino acabar dentro de um chiqueiro, como é o caso do filho pródigo. Pegar um homem como Sansão, que matava 1000 com uma queixada, e na mão do diabo virou um brinquedo no subsolo do templo de Dagão, com os olhos arrancados. Se o diabo fosse no mínimo esperto, tinha usado Sansão para se tornar um grande campeão para o mal na época, mas o inimigo não soube nem o que fazer com ele mesmo. Ele tinha a glória que recebeu de Deus, ele andava entre as pedras afogueadas, ele era um querubim ungido e não soube fazer nem com o que ele tinha recebido. Vai saber fazer alguma coisa com o que você recebeu de Deus? Não. Então nós não temos que ter ponte de ligação com o inimigo. Nós somos a eleita de Deus, nós somos o sacerdócio real, o povo adquirido, ovelha do pasto do Senhor. Nossas vestes estão manchadas no sangue de Jesus Cristo, e para tocar em você precisa passar por cima de Jesus, e isso ele nunca vai conseguir fazer, nunca. Então aquela mulher estava com sentimento: perdi meu marido, meus filhos a ponto de serem levados como pagamento. Aí eu fico pensando,
Que fazer nessa hora? Naquela época, numa situação de escassez, calamidade, pobreza que existia, não tinha linha de créditos, ninguém tinha dinheiro para emprestar. Pense a situação dessa mulher, e a situação que tomou conta agora, acentuando o luto dentro da sua casa, porque marido morreu e ela está prestes a ficar sem os filhos. E filhos, irmão, é alegria na casa dos pais. Quem é pai sabe disso. O pastor Joel está aqui, não se aguenta aqui hoje de ver as duas filhas dele aqui. Quando ele viu você, ele já falou para mim ali: ó, pastor, minha filha está ali, ó. A alegria do pai, é verdade. Eu hoje, com chuva e tudo, mandei mensagem: Kelvin, Jéssica, vem almoçar aqui em casa. Ah, mas está chovendo. Eu disse para minha mulher: a casa vai ficar tão quieta sem os filhos, eu quero eles aqui comigo. Não é gostoso, pastor Mário? É gostoso, Jeremias? Não é gostoso a gente ter os filhos em casa? Imagina, essa mulher vislumbrou, a alegria vai embora. Quem me dá suporte vai embora. A coisa estava feia, e ela então, enfrentando uma grande pobreza extrema, ela vai até alguém que podia resolver. Nós temos alguém que pode resolver os nossos problemas, ou não temos? Nós temos alguém que pode resolver os nossos problemas ou não temos? Claro que temos. Acontece que para falar com ele, ainda tem que dobrar joelho. Acontece que para falar com ele, ainda tem que lembrar que você é mortal, que ele é Deus. Acontece que para falar com ele, tem que se aparecer de mão limpa, coração puro. Acontece que para falar com ele, o método não se atualizou. O método não é virtual. Para falar com quem pode resolver, é preciso descer até a olaria para falar com ele. Mas os crentes preferem correr na financeira, os crentes preferem correr no posto de saúde, os crentes preferem correr no medicamento de tarja preta, os crentes preferem correr de casa em casa falando tudo para todo mundo, procurando ajuda. E tudo que os crentes não fazem mais hoje é o que a igreja nunca deveria deixar de fazer, que é uma coisa simples. Quem sabe o que é? Fala no 3, 1, 2, 3. Todo mundo sabe. Tem até o hino da Mara Lima, né? Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Já foi lido essa noite. Clama a mim, e Deus mesmo afirma: responder-te-ei. Mas você não clama, você não ora, está sempre cansado, o joelho está ressecado. Dobrar o joelho é duro. Aí vou orar deitado mesmo, põe um bilhete: Senhor, tudo que eu quero está aqui no bilhete. No outro dia reitero o meu pedido: ó Senhor, tu não precisa de muito tempo para me ouvir, está aqui o bilhete. Você não ora para mudar o céu, você não ora para mudar Deus, você não ora porque você precisa mover os anjos, você ora porque o céu tem que mover aonde você está. Você ora porque é o lugar que você está que precisa de mudança. Alguém acha que orando vai mudar Deus, e Deus precisa de mudança? Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o ser perfeito, Ele é aquele que era, é e sempre haverá. Ele é aquele que não perde controle absolutamente de nada, porque Ele é o controle. E Ele ensinou: quando vocês orarem, diga: venha a nós o teu reino. Acontece que queremos levar o nosso reino a Ele, e é o reino dEle que tem que vir para a nossa vida. É a vontade dEle que tem que prevalecer na minha.
É o que ele pensa ao invés do que eu penso. É o que ele acha ao invés do que eu acho. É o que ele faz ao invés do que eu faço. E está cheio de gente dando murro em ponta de faca, dando cacetada. Sabe que a fórmula é simples. Como é que se faz café, gente? Fala para mim. Ferve a água, pega um coador, põe tantas colheres de café e passa a água fervendo. Esse é o método. É difícil? Todo mundo faz café bom? Duvido. O meu café, eu desafio você chamar de bom. Eu falei para a Isa, fique comigo, pelo amor de Deus, eu não acerto. Mas o jeito de fazer café é esse. Não falei o jeito certo, sim ou não? Mas o café meu não vai sair igual o teu, nem o teu igual o meu, mas o jeito é esse. Como é que cozinha arroz? Põe um pouquinho de óleo, pastor, um pouquinho de alho e cebola, um pouquinho de sal e frita. Joga o arroz cru e frita. Nunca vi fritar arroz cru, mas a mulherada diz frita. Então a gente que é homem vai no embalo e frita. Depois põe água e espera cozinhar, está pronto. Sim ou não? Assim é para falar com Deus. Como é que se bebe água? Pega um copo, uma torneira, põe água e bebe. Simples. Sim ou não? As coisas de Deus são simples. Só que a gente prefere, ao invés de abrir a torneira para encher a água e beber, a gente prefere procurar onde é que a Sanepar capta a água, por onde passa, onde é que filtra, quais os produtos, por onde vem, qual tubulação, qual ramal que vem na minha casa para abrir a torneira. E aí quando você abre a torneira, está no dia de corte de água no bairro, não tem nada. Querendo resposta de Deus sem falar com Ele, pelo amor de Deus. Você está achando que Deus está no grupo do WhatsApp para você ficar contando teus problemas? Você está achando que Deus está lendo e-mail para ler os e-mails que você manda para os outros? Pelo amor de Deus, você está achando que Deus está indo de porta em porta para ver o teu armário? Deus quer ver você no canto da oração, joelho dobrado, boca no pó. Essas coisas promovem intimidade espiritual, contato direto. Os homens procuram os OVNIs, os ETs, os discos voadores e faz pergunta: será que há vida fora da Terra? Em vez de abrir a Bíblia. Não precisava ficar com luneta, telescópio, falsificando imagem, dizendo que eu sou um ufólogo porque eu vi um disco voador, não viu coisa nenhuma, não é verdade? Mas se abrir a Bíblia, você vai ver seres extraterrestres, você vai ver seres que habitam nos céus dos céus, e vai ver o humano que vai ser transformado e vai morar no céu. Acontece que o homem não lê a Bíblia, e os crentes estão assim, quer resposta de Deus, mas não fala com Deus, fica inventando um outro jeito de fazer café, mas não vai ter. Essa noite Deus fala: venha a mim e me clama, e eu te responderei. Eu te respondo. Essa mulher foi a pessoa certa e chegou afirmando: homem de Deus, meu marido, teu servo morreu. Ponto. Aí ela disse: veio os credores e querem levar os meus filhos. Eu não consegui evitar a morte do meu marido, mas levar os meus filhos, eu vou lutar por eles. O homem de Deus olhou e disse assim: o que eu hei de te fazer? A gente acha que ele foi irônico, né? Ou foi frio. Não. Ele sabia onde estava a solução. O problema estava em casa. Logo a solução também estava em casa. Que eu hei de te fazer? Declara-me o que tens em casa. Ela podia declarar, não isso, né? Podia fazer uma declaração, né? Eu tenho uma garrafa de vodka na geladeira escondida.
Não fala porque o pastor não gosta. Mas no mundo de hoje, está todo mundo bebendo, também bebo. Eu tenho uma garrafa de vinho. Mas Jesus também bebia vinho, mas não vê que até o pão não tinha fermento, muito menos o vinho. Só se espelha no que não presta. Declara porque tem em casa. Eu tenho lá, um elefantinho virado com a trompa para a parede para dar sorte. Eu tenho um gatinho chinês que fica assim, puxando dinheiro para dentro da minha casa. Eu tenho um trevo de 4 folhas, uma patinha de coelho que eu ganhei quando era menino, um patuazinho. Pois então vai com o teu patuá, vai com o teu trevo de 4 pontas, vai com a tua garrafa de vinho, vai com a tua vodka e vê se tu consegue resolver o teu problema. Duvido, mas escuta o que eu estou te pregando essa noite e fala com esse Deus e depois me conta se pelo menos Ele não respondeu alguma coisa para você. Declara-me o que tu tens em casa. Tua serva não tem nada. Só que ela disse assim: a não ser uma botija com pouco. Eu gosto dessa palavra aqui, um pouco de azeite. Eu tenho certeza que o crente mais frio aqui essa noite ainda tem um pouco de azeite dentro dele. Tenho certeza. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que faz. Deus não te chamou para ser espantalho na igreja. Deus não te chamou porque não tinha ninguém para pôr aqui. Não, Deus sabe o que faz. Por mais frio que você se sinta, mais derrotado que você talvez se ache, Deus manda eu te dizer: aí tem um pouco de azeite ainda existe azeite aí dentro de você. Pode ser só o fundo merejado, mas ainda tem um pouco. Ainda tem um pouco. Um pouco de azeite. E aquele pouco, o texto vai mostrar que aquele pouco foi suficiente. Aquele pouco foi suficiente. Pois Deus, irmãos, Deus age com aquilo que temos. Deus age com o que temos. Uma multidão de 5.000, fora mulher, criança. 500 dinheiro não dá para comprar pão para esse povo. Mas tem aqui um menino, tem aqui um menino. O que ele tem só dá para ele. 5 pãozinhos, 2 peixinhos. Jesus disse: basta. Eu trabalho com pouco. Eu sou acostumado a nascer na manjedoura, pregar em canoa emprestado. Eu não ando de cavalo, eu ando de jumentinho. Eu não tenho nem plano funerário, embora eu vou morrer e todo mundo vai ver. Eu trabalho com pouco. Eu também podia ter 1.500 discípulos, mas eu só tenho 12 e um ainda vai me trair. Oh glória! Eu podia viver eternamente aqui na terra e morrer só no ano 2000, 2.000 anos fazendo milagre, mas eu só vou viver 33 anos porque eu trabalho com pouco, porque comigo o pouco é suficiente. Oh, levante a mão e adore a Deus, porque o pouco que você tem, estou profetizando, será suficiente para o que Deus vai fazer. E o que Deus vai fazer vai ser tão grande e poderoso que muita gente não vai acreditar no que Deus fará com esse pouco que você tem. Um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de alegria, um pouco de sonho. Porque o crente, quando está na prova, até quando o sonho é bom, ele já acorda logo. É só um pouquinho de sonho. É ou não é? Ganha alguma coisa, ele ganhou. Estavam sorteando um avião, um helicóptero, um carro zero, uma bicicleta e um Hot Wheels. Aí o crente ganhou, foi ver, é o Hot Wheels. Porque se Deus quisesse, Ele também te dava o avião, mas você podia pegar o avião e esquecer dele. E o Hot Wheels vai fazer sempre você lembrar que Deus não se esqueceu de você. Não é casa que Ele te prometeu, não é dinheiro que Ele te prometeu, não é um guarda-roupa cheio de roupa ou de sapato que te prometeu, não é uma conta cheia de dinheiro que Ele te prometeu. Ele te prometeu uma vida eterna com Ele no céu.
Levante a mão e dê o melhor glória a Deus aqui essa noite. É o pouco que fica suficiente. Um pouquinho mais baixo, Cristiano, um pouquinho mais baixo, mas está ótimo assim. E o suficiente, meus irmãos, foi o necessário que faltava. O pouco foi suficiente, o suficiente virou necessário. E o necessário, o pouco, ela chamou os filhos, falou: olha, eu fui lá no profeta, ele mandou nós pegar uns vasos emprestados, aí a coisa está feia, mas sai de casa em casa pedindo. Trouxeram um monte de vaso. E talvez algum filho olhasse assim: mas com esse pouco a mãe agora, ó, a conta está fazendo a mãe endoidar. E ela pega aquele pouco e começa. Quanto tempo ela ficou? Quantas horas foram? Aquele azeite, pastor Carlos, vinha com muita força ou vinha de pouquinho? Como vinha aquele azeite, pastor Mário? O pouco era pesado na mão dela ou era só o vaso que ficava cheio e pesado? Como foi aquele milagre, irmã Esther? Me explique, por favor. Alguém me diga como é que é esse negócio de um pouco de azeite encher todos os vasos dentro de uma casa de uma mulher endividada? Alguém pode explicar? Não, pastor, claro, porque é milagre. Eu estou pregando milagre. Não quero explicação. Pare de fazer juízo. Mas comigo não dá, pastor, porque meu problema é assim, assim, assado. Estou falando de milagre. Milagre ninguém explica. Milagre acontece, se recebe. Milagre é Deus que faz. Deus fez o milagre. De repente chegou o último vaso. E quando ela vai para embicar de novo, cadê, filho? Cadê? Mãe, não tem mais. Acabou tudo. Procura aí. Não tem. Não tem. Irmãos, o óleo, naquela época, era combustível. O óleo era comida. O óleo era dinheiro. O óleo era usado para ungir reis. O óleo era usado para despejar na cabeça de ovelha, para evitar de mosquito sentar. O óleo foi mencionado para curar o homem que os salteadores pegaram e deixaram quase morto. Então o óleo era remédio. Aquilo tudo acabou, diga comigo bem alto, sobejando. E sobra, irmã Esther, sobra não é resto. Resto é quando você come e ficou um pouco no prato, aquilo ali é resto. Mas o arroz que você cozinhou e não comeram tudo, ainda está na panela, não é resto, é sobra. Quem sabe você está vivendo do resto, resto de alegria, resto de lembranças, resto de felicidades, resto de tempos atrás, resto de sonhos que você tinha, e o diabo dizendo: fica com o resto. Não, essa noite Deus disse: ainda tem uma sobra, tem uma sobra ainda que vai vir, e o teu estado será maior do que o primeiro, diz o Espírito essa noite a alguém. Você viverá melhores momentos ainda. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus. O Espírito diz a nós essa noite. Era viúva, mas obediente. Aquela mulher, viúva, no risco de perder os filhos, pobreza extrema, com um pouco de azeite, graças a Deus, ela obedeceu sem reclamar. Tem gente que obedece sem reclamar, igreja, sim ou não? Alô? Tem gente que obedece sem reclamar? Mas a maioria, antes de obedecer, Naamã, oi. Ah, meu Senhor, se tu fosse lá em Samaria, lá tem um profeta, ele curava você da lepra. Aí ele foi, falou com o rei fez uma carta de rei para rei. Chegou lá e o rei, ele está procurando uma ocasião, ele quer brigar comigo, como é que eu vou curar um leproso? Aí o mesmo profeta disse: por que está aflito aí, rei? Manda esse homem vir aqui, saberá que há profeta em Israel. Tem profeta no meio do povo de Deus ou não tem?
Tem ou não tem? Aí Naamã chegou, era um general, achou que Eliseu, num ranchinho de profeta, ia sair: salve general, ó grande majestade da guerra, Naamã, aqui vieste ao humilde rancho desse simples profeta. Assim Naamã esperava. Quando ele chegou de dentro da casa, Eliseu disse: manda ele se lavar no Jordão 7 vezes. Que vou sair prestar continência para leproso, coisa nenhuma. Vou ficar pedindo bênção para quem está aí, está cheio de gente leprosa por aí, querendo ver a igreja se humilhando, se arrastando aos pés. Nós temos que orar por eles, mas a nossa palavra é de Deus, é divina. A nossa palavra é de céu, é de perdão de pecado, de remissão, de arrependimento. Não tem nada de massagear ego de ninguém que está aí, batendo as línguas nos dentes, falando mal dos outros, com a sua vida até o pescoço no lago de pecado, de imundícia. Assim Eliseu disse: vai no Jordão e mergulha 7 vezes. Aí Naamã não gostou e disse, reclamou: puxa, eu achei que ele ia sair para fora, me falar com honras, com por favor senhor. Não, mandou eu me lavar e ainda mergulhar no Jordão. Tem gente que em vez de obedecer, essa noite você quer reclamar ou obedecer? E que está reclamando do que eu estou falando? Porque está deixando o diabo encher teu coração enquanto eu prego, minando a bolha que o Espírito está gerando dentro de você. A noite da sua vitória e você está aí engolindo atravessado porque se acha melhor, queria uma massagem, uma mensagem mais de flores. Não há mensagem de flores no Evangelho. A mensagem de poder transformador, a mensagem celestiais que vem para mudar as nossas vidas, mudar a gente. Ele diz: Abana e Farpar eram rios melhores. Vontade de voltar lá e caçar a espada e arrancar o pescoço desse profeta. Aí alguém disse assim: meu senhor, se ele te pedisse algo sério, você não ia fazer? Sim, porque tem gente que acha que para receber o milagre tem que andar de joelho uma escadaria da penha, né? Tem que acender 1000 velas. Ou alguns acham que tem que matar um cabrito na beira do mar no dia 31 de dezembro e pular 7 ondas e tomar banho de sal grosso. Tem gente que acha que para receber milagre tem que ir no cemitério à noite e comer um pedaço de cadáver. Não, aqui na igreja é diferente. Aqui é o seguinte, ó: se creres verás a glória de Deus. Aqui é assim, ó: se o Senhor decidir fazer, não há homem na terra e demônio no inferno que impede a tua vitória. Se o Senhor se agradar de você, você sai vitorioso por essas portas, essa noite de domingo chuvosa. Teve gente que ficou em casa, mas você veio porque tem um pouco de azeite. Esse azeite já aumentou, já tem vaso cheio na sua vida, e você vai viver dessa mensagem essa noite. Ela obedeceu, assim como Naamã resmungou, mas desceu no Jordão, mergulhou uma vez, conte comigo 7 vezes, por favor. 1, 2, 3. Curado. Simples, né? Simples ou não? Sim ou não? E por que a gente quer complicar? Se para Naamã foi simples, para você que é crente tem que ser mais complicado? Obedeceu, emprestou muitos vasos, todos foram cheios. Depois que viu os vasos cheios, olha aqui para mim, não perca atenção, estou encerrando.
Ela viu cheio, não sabia o que fazer. O que ela fez? Ela foi lá falar de novo. Homem de Deus, os vasos estão tudo cheio lá em casa. Eliseu, na maior calma: vende, paga a tua dívida, e como você veio no lugar certo e fez a coisa certa, você vai ser aposentada, você vai ser pensionista, você e teus filhos. Primeiro caso de aposentadoria na Bíblia, pode ver. Vai, vende, paga a tua conta, vive do resto, você e os teus filhos. Naquele dia no céu eu quero conversar com essa mulher, eu quero conhecer ela. Eu vou perguntar: o que você fez com aquilo? Ela vai dizer: eu comprei cavalo, eu comprei umas enxadas, comprei uns arados. Você acha que não? Eu equipei onde eu morava, comprei uma casinha melhor, comprei um joguinho de sala, uma mesinha com as 4 cadeiras. Se tivesse micro-ondas ela também tinha comprado, aleluia. Mas a Bíblia diz que ela foi lá e fez o que Deus mandou. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus dá a receita certa. A receita de Deus é exata. Pare de reclamar, pare de murmurar, não dê lugar ao desespero e clame a Deus. A partir dessa noite, se para Naamã foi 7 mergulhos, se para a mulher foi emprestar vaso, para você, pare de reclamar, pare de murmurar, não se desespere e ore. É simples, né? Por isso que você não deu um pulo, saiu correndo nos corredores, não deu uma rajada de língua. Mas se você fizer isso, depois você vai dar o seu testemunho. Você mesmo vai falar com a tua boca: eu parei de reclamar, parei de murmurar, de me desesperar. Ninguém levou meus filhos, eles não viraram moeda de pagamento. Eu vi meus filhos até o último dia da minha vida comigo. Se a história continuasse, hein, pastor Mário? Ela ia dizer: e meus filhos casaram, e eu tive 2 noras maravilhosas, e me nasceram netos e bisnetos, e as crianças corriam na minha casa e não faltava nada, porque o azeite deu para mim viver do resto. Quem está entendendo isso e pode dar glórias ao nome do Senhor essa noite? Situações que nós sofremos, que nos inquietam, deve nos levar diante do Senhor, para que, ao estarmos diante do Senhor, com situações que nos confrontam e inquietam, sairmos consolados, indo para casa, e alguém disse: ei, como é que estão as coisas lá? Está bem, mas o mundo está caindo na tua cabeça. Como é que está lá o negócio? Está melhorando. E aí, conseguiu aquela benção? Recebi a vitória. Mas ainda é tiro de canhão, bomba, helicóptero, é míssil, é ogiva nuclear, é granada de mão, é tiroteio. Mas assim, mas como é que você está dizendo que está bom? É porque eu fui falar com ele. Eu dobrei o joelho, falei com ele, e ele usou alguém e falou comigo que o meu segundo estado vai ser melhor do que o primeiro. Primeiro você crê,
Não é ele fazer para depois você acreditar. Para com isso, isso aí é coisa de Tomé. Senhor, eu creio. Tomé, você só está crendo porque você viu. Bem-aventurados que não viram e creram. Pastor Marco, diz uma palavra, eu recebo mensagem assim direto. No Message, no WhatsApp, no Instagram, no celular, ligação. Homem de Deus, me libera uma palavra. Não é assim? Os pastores sabem disso? Me dá uma palavra de Deus. Pois essa noite, e eu não estou brincando, eu estou falando com muita convicção que eu estou dizendo aqui essa noite. Primeiro você crê, e aí você vai ver, e depois você vai voltar e vai contar, e vai poder dizer como profeta: eu criei, por isso falei.